pessoal, boa tarde. Estamos começando aí mais uma palestra aqui no Fast Commerce. Hoje o tema é tipologia, como as fontes podem ajudar a sua loja a vender mais. Estou aqui com o Pedro Giovelli, com o Rodrigo Garcia da ZFest, uma equipe do Fast Commerce de agência, de criação e desenvolvimento de design. Esse webinar tem a duração aí de 1 hora e meia, né? Enquanto isso a gente vai passando as informações para vocês e vocês guardem as dúvidas para o final, né? As questões, coloquem as questões no final para a gente ter um tempo aí legal para perguntas e respostas. Enquanto isso, eu vou passar para vocês aqui uma pesquisa sobre o áudio. Gostaria de saber de vocês como é que está o áudio aí. Então, se vocês puderem responder, para a gente poder dar início ao nosso bate-papo. Pessoal respondendo. Pessoal, responda na pesquisa também, viu? Não só no chat. Bom, boa parte aí disse que está a nossa apresentação. Queria desejar aí toda a sorte para o Pedro e para o Rodrigo e que ele tenha uma boa palestra, uma boa apresentação. Obrigado mais uma vez para vocês. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Pedro Giovelli que está falando, estou com o Rod Garcia aqui da ZFest também. Olá pessoal, estamos juntos aqui nessa tarde para falar um pouquinho sobre fontes aí com vocês. Certo, obrigado a todos que estão aqui com a gente. Vocês estão escutando bem? Joia. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre tipologia, né? Como as fontes ajudam a sua loja a vender mais, né? Então, nós não vamos falar tanto sobre termos técnicos relacionados ao estudo das fontes, né? Nós vamos tentar simplificar ao máximo para lojistas e tentar, inclusive, exemplificar essa questão de hierarquia das fontes realmente para a loja virtual. Então, antes da gente começar essa palestra, queria só falar um pouco sobre a ZFest. Para quem não conhece a ZFest, nós somos a agência de criação de lojas virtuais do Fast Commerce. Então, nós somos esse braço de criação de lojas aqui do Fast Commerce. Se você já é lojista do Fast Commerce e tem interesse em dar uma repaginada no visual da sua loja, você pode entrar em contato com a gente, né? Você pode acessar o site zfast.com.br, depois a gente pode deixar o endereço para vocês no final. Ou se você não é lojista e pretende iniciar com a sua loja, nós podemos analisar também uma melhor forma de criar uma identidade, né, que tenha a cara da sua empresa, do seu negócio. Bom, pessoal, sobre tipologia. Antes da gente começar, eu queria só apresentar uns exemplos de algumas lojas que nós tomamos como referência sobre essa questão, né, para a gente começar a analisar um pouquinho como que funciona essa parte de uso das fontes, como que a gente pode se espelhar um pouquinho para extrair aí boas referências. Então, eu estou com um site com uma página de produto aqui, né, nós printamos aqui na internet como referência. Não tem o logo da loja, mas pelo nome pela marca no produto, vocês já devem saber que loja que é. Então, eu queria só falar para vocês analisarem essa página de detalhes de produto, quão grande é a porcentagem aqui de uso das fontes, né? E o design dessa página, ela se resume praticamente na imagem, né, do produto e toda a descrição dela. Toda essa descrição dela compõe um design bem bacana. Isso diz respeito somente a textos, né? Nós temos até alguns elementos visuais bem singelos ali, que são ícones, mas são complementares aos textos também. Então, apesar dos textos
terem as mesmas fontes, existe essa hierarquia, né? Essa diferença de tamanhos, diferentes pesos desses textos. Então, é legal explorar um pouquinho sobre essa questão, né? Um design bem simples, realmente, e bem diagramado nessa questão de fontes. Outro exemplo aqui é do concorrente, né? Dessa que a gente acabou de apresentar, né? Todo mundo conhece a Adidas. Eles têm essa fonte diferente que eles estão utilizando no título do produto aqui, né? Então, são duas fontes que eles estão utilizando aqui e, além disso, é a questão da imagem do produto. Então, mais um exemplo de diagramação, de boa diagramação, né, de página de produto, que nós podemos tirar como referência. E um último exemplo aqui é um print da loja da Forever 21, né, que ele apresenta o produto e tem até alguns elementos mais, além dos textos, que são aqueles seletores, né, que muitos lojistas devem ter, inclusive, na loja, que é ali a escolha da cor, do tamanho, a quantidade do produto, mas praticamente ele se resume em texto também, né? Então a gente vai justamente falar sobre essa questão de como diagramar, né, da melhor forma a sua página de produto, as suas páginas em geral da loja virtual. E para isso, sempre quando a gente fala dessa questão de criação para a web, tem esse desafio, né, de como a gente faz para tentar encontrar um bom resultado, né, que tenha essa similaridade com a personalidade da loja e também que tenha toda aquela questão de usabilidade, ou seja, que o seu cliente possa digerir apropriadamente aquele texto, possa ver as informações que você realmente quer destacar, né, para conseguir, no caso, concluir uma compra. E é do nosso interesse, claro, que você, como lojista, realmente possa converter o maior número de vendas na sua loja e, né, ter os cofrinhos cheios aí. Bom, gente, para isso, um dos recursos que são assim, extremamente importantes para essa questão, o Fast Commerce já possui, que é aquela questão do design responsivo. Isso é um recurso que o Fast Commerce possui como padrão para as lojas, para o template do padrão do sistema, né? Então, você pode escolher esse template lá no sistema do Fast Commerce e customizá-lo. Então, você pode realmente deixar ele com a cara da sua loja virtual e tentar buscar o maior possível esse link com a sua personalidade da loja, deixar ele mais com a cara da sua loja possível. Inclusive, fugindo um pouquinho desse assunto de tipografia, o design responsivo é um dos itens hoje que está em bastante alta, até pela questão de SEO. Né? O Google hoje tem como exigência para garantir um bom posicionamento na página de pesquisa que a loja virtual, que o site seja responsivo. Né? Para quem não sabe o que é responsivo, é o site ele se adaptar com o design, tanto para quem possui uma tela grande, né, um monitor enorme, ou se você abre a sua loja virtual num iPad ou um celular, o design ele vai se adaptar. Então isso é um dos itens também que são essenciais hoje, até pelo Google, para garantir um bom posicionamento nas páginas de pesquisa. Então, se você é lojista em design responsivo na sua loja, é válido até entrar em contato aqui com o nosso time de comercial para buscar uma orientação com relação a isso. E também, além do design responsivo, né, voltando aqui, o Fast Commerce disponibiliza um banco de fontes especiais que você pode aplicar na sua loja para realmente buscar essa identidade mais bacana. Então, isso está bem acessível para os lojistas. Você acessar a nossa página de ajuda e realmente escolher umas fontes legais para aplicar na sua loja. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse recurso no final da apresentação. E aí, falando sobre tipografia, gente, eu queria só começar a explicar um pouquinho assim do início realmente da tipografia, né? Então, a tipografia surgiu em 1455 na Alemanha com Gutenberg. Brincadeira, gente, eu não vou começar a falar assim de tão cedo sobre a tipografia. Vamos pular um pouquinho essa história e falar sobre uma
pessoa que ajudou bastante essa questão de tipografia na informática, né? Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Steve Jobs, né? Que Deus o tenha. Mas o Steve Jobs ele foi um dos precursores da tipografia na informática, né? O Steve Jobs ele estava na faculdade e ele, antes dele desistir da faculdade, né, porque ele não chegou a se formar, ele começou a se interessar por cursos de caligrafia, que ele via vários pôsteres que ele achava interessante na faculdade na Califórnia. E ele fez esses cursos de caligrafia e anos depois, quando eles estavam para lançar o primeiro computador pessoal, que é o Lisa, né, esse computadorzinho que está aí na tela, ele exigiu que no sistema operacional da Apple tivessem várias opções de fontes para o usuário, né? Ou seja, nós pudéssemos escolher para criar um documento, né? Um texto, e tivéssemos opções realmente de diferentes fontes. Então, foi o Steve Jobs que foi esse precursor aí das fontes no mundo da informática, né? Tem até uma frase dele aqui, né? Era lindo, histórico e artisticamente sutil. A ciência não conseguiria explicar. Eu achei fascinante, né? E se vocês quiserem, inclusive, ver um pouquinho sobre essa questão, sobre o Steve Jobs, tem um discurso que ele fez para uns formandos na Universidade de Stanford. Vocês podem até depois pesquisar no YouTube Steve Jobs, discurso, que é um texto motivacional dele bem bacana, e ele fala, inclusive, sobre essa questão do amor dele por tipografia. Isso é bem legal. Mas fica a pergunta, o sucesso da Apple é devido à questão das fontes? Bom, não propriamente por isso, mas nós sabemos o quão desejada são os produtos da Apple, né? E eles possuem aquele design extremamente minimalista, né? Então, os elementos que geralmente sobram quando você está trabalhando com um design bem simples são justamente os textos, né? Então, existe aquele cuidado bem rigoroso referente à questão de tipografia, né, nos trabalhos da Apple. E nós queremos, claro, que você, como lojista, tenha um produto e tenha um design desejado como o deles, né? Agora, imagina se, por exemplo, independente do sucesso da Apple ser baseado na questão de boas escolhas de fontes ou não, se o site da Apple tivessem várias opções diferentes de fontes, como esse exemplo aqui. A gente realmente nós modificamos aqui só para tentar exemplificar como seria o site da Apple hoje sem aquele trabalho refinado sobre fontes, né? Então, por que não, por exemplo, de repente trabalhar com uma fonte manuscrita com o nome do produto novo da Apple, o Apple Watch, porque é um produto, é um relógio e é uma coisa clássica, então de repente escrever com uma fonte manuscrita seja interessante, né? Mas claro que teve todo esse estudo deles para buscar algo mais simples, algo mais consistente, mais moderno, né? Então é interessante analisar esses tipos de trabalho. Essa questão de psicologia, né, isso é algo que sempre vai gerar um estímulo, né, e sempre vai ter esse sentimento que você vai aderir quando você estiver visualizando, seja uma loja virtual, um site ou mesmo um material impresso, né? Então isso tudo tem essa questão psicológica envolvida, né? E é válido a gente sempre tentar explorar um pouco disso. Então, só buscando exemplificar um pouquinho disso, nós fizemos uns testes aqui, né, de como seria, por exemplo, escrever a palavra festa com uma fonte que é bastante odiada por muitos designers, que é a Comic Sans, né? E a gente vê que essa fonte, ela funciona bem para a palavra festa, né? Diferente se, por exemplo, nós tentássemos escrever festa com uma fonte gótica, né? Eu imagino que nem uma pessoa que não tem conhecimento algum de
de design, ela escreveria, tipo, festa com uma fonte gótica como essa. Seria errar, assim, muito feio, né? Porque é algo que transmite uma coisa mais pesada, uma coisa mais fúnebre, né? Então, é válido sempre analisar esse tipo de percepção com relação ao que nós queremos transmitir. E, por exemplo, eu poderia escrever festa com a fonte Times New Roman. Ela não seria tão apropriada como aquela fonte Comic Sans que nós usamos ali no começo, né? Mas a Times New Roman talvez ela funcione bem para você escrever segurança, né? De repente você está escrevendo algum texto sobre segurança na sua loja virtual. Então, nós podemos ver aqui claramente que a fonte Times New Roman, que é uma fonte tão comum, né, tão convencional, ela funciona perfeitamente bem para você escrever a palavra segurança, diferente de uma fonte comum também, que é a Comic Sans, né? Então, se eu escrever segurança com a fonte Comic Sans, ela realmente não vai transmitir muita segurança, né? Então, é válido sempre analisar como que nós estamos transmitindo as mensagens. Então, às vezes, você não pode dizer outra coisa simplesmente pela fonte de letra que você está utilizando na sua loja virtual. Então, é válido ter esse cuidado. Exatamente. Conforme o Pedro acabou de falar, as fontes, elas são tão importantes quanto imagens, né, usadas num determinado layout, e a diagramação, né? Então, tu pode ter uma diagramação harmoniosa, umas imagens conceituais que conversam bem, mas se não tivermos fontes que conversam com as imagens, com o layout, enfim, com o projeto todo, então nós não temos um bom projeto, tá? Nós não temos um bom layout, diagramação, enfim. A fonte ela é essencial nesse aspecto. Tá? Bom, pessoal, dando sequência aqui no que o Rod comentou, né, nós temos até alguns exemplos aqui com palavras realmente encaixando bem com os tipos de fontes. Né? Então, são outros tipos de fontes, mas o que nós temos aqui, essas opções aqui da tela, nós já poderíamos fazer assim, diversas variedades de trabalhos e ter bons resultados. Então, nós temos aqui à esquerda superior, aqui nós temos tradicional, respeitável, confiável. Né? Então, essas fontes, elas são fontes com serifa. Serifa, eu não vou explicar tão tecnicamente. Serifa são essas fontes que têm essas pontas nas laterais. Né? São essas fontes mais antigas. Então, elas transmitem mais essa questão do tradicional, do respeitável, do confiável, né? Eu imagino que vocês já devem ter visto, ou até vocês acessam sites de pesquisa, por exemplo, todos os dias que tem a marca utilizando fontes como essa, né? E aí são alguns valores que elas carregam. E ali à direita nós temos, por exemplo, estabilidade, objetividade, clareza. Então, essas opções são fontes sem serifa, né, que como são chamadas, e são fontes mais modernas, realmente, no caso, deixando aí as pontinhas, né, realmente simplificando. Então, você pode transmitir mais esses sentimentos que estão descritos aí, trabalhando com fontes como essa. E as opções aqui embaixo são opções mais lúdicas, né? Então, nós temos ali classe, elegância, criatividade. Então, são fontes que são chamadas de scripts, né, que elas buscam essa linha um pouco mais orgânica, que é justamente a fonte manuscrita. Né? Então, tem um pouco mais, tem algo assim que não é tão técnico nessas fontes, é um pouco mais artístico. Então, esses valores que estão escritos aí, eles podem ser aplicados, de repente, para segmentos como uma loja, por exemplo, de perfumes, ou uma loja de algo relacionado a artesanato, a decoração, né? Então, são valores que a gente pode aplicar, né, para vários segmentos, como descrito aí na tela.
E as fontes à direita ali na parte de baixo, tem ali amigável, animado, inspiradora. São fontes que são chamadas de display, né? Que elas servem realmente para fazer o título de alguma informação, para realmente elas se destacarem, né? E elas são fontes bem mais animadas, bem mais vibrantes. Então, é claro, você pode imaginar assim, claramente quais segmentos você poderia aplicar, né, fontes como essas. Então, por exemplo, se você tem uma loja de produto automotivo, talvez não seja nada confiável você utilizar uma fonte como essa, como a inspiradora ali. Mas se você tiver, por exemplo, uma loja de produtos infantis, é claro que não é uma criança que vai fazer uma compra na loja, mas aquilo vai ser mais inspirador para o adulto que está acessando a loja, ele ter aquele estímulo para concluir uma compra, entende? Então são migalhas de informações assim que nós conseguimos montar, né, um bom layout, ter um bom resultado final, né? Então essa questão de tipografia é importante justamente por causa disso. Isso desperta essa questão de sentimento, essa questão de estímulo na percepção das páginas da loja. E aqui eu tenho alguns exemplos, né, de marcas. Todo mundo já deve ter visto alguma dessas. Como nós temos aqui, por exemplo, o Google, que tem uma fonte bem leve, com serifa. Então, ele está justamente transmitindo aquela linha clara, sem muito estudo, de simplicidade, né, e confiança. Então, é bacana nós termos esses tipos de referência. Assim como, por exemplo, nós temos essa coisa assim mais inspiradora, que é a marca da Walt Disney, ou mesmo Coca-Cola, Instagram, né, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, só que não de forma, sim de forma mais animada, né? Ou o LinkedIn, por exemplo, que ele precisa ter o respeito que ele tem, né, por se tratar de algo um pouco mais sério, e só que ele não está buscando aquela linha tão tradicional, ele está buscando uma linha mais contemporânea, então ele já não tem aquelas serifas, aquelas pontinhas nas letras, enfim. Então, isso é um pouquinho dessa questão da psicologia, né, das fontes. Agora, realmente iniciando aquela questão das dicas. Bom, primeiramente, evite fontes pagas. Não sei se alguém aqui já teve experiência de comprar uma fonte, né? As fontes, elas são pagas e, infelizmente, algumas fontes elas podem custar até bem caro, né? Para você ter o direito de uso de determinada fonte, né? Muitas das fontes que nós utilizamos são fontes que elas já vêm com o nosso sistema operacional, então elas já estão compradas, né, que são as fontes, por exemplo, Arial Black, que eu havia comentado, uma Times New Roman, por exemplo, Verdana. Mas, como eu falei, se você quiser uma fonte mais diferenciada para um título de produto, para algo assim, você precisaria comprar. Mas a boa notícia é que você pode baixar essas fontes de graça. Então, existem vários canais na internet para você fazer o download de fontes. Uma observação quanto ao download de fontes é que você pode fazer o download de uma fonte e ela não possui acentuação, né? Isso pode ser meio triste. Às vezes você encontrou uma fonte super legal, você acha que ela vai servir perfeitamente na sua loja, e quando você vai utilizar ela depois de fazer o download, você vê que ela não tem acentuação. Então isso é algo que pode gerar um certo estresse. Então é válido sempre, quando você for buscar uma fonte, realmente buscar uma fonte visualizar a fonte que você está interessado, para ver se ela tem, se ela é completa, se ela tem todos os tipos, né, toda a acentuação. Nós temos aqui alguns canais, nós estamos recomendando. Por exemplo, o da fonte. Você já utilizou o da fonte, Rod? Já, inclusive dos três aí que tu usou de exemplo, eu usei o da fonte apenas, né? Eu acho que é o mais famoso, e lá a gente pode encontrar fontes por gênero, né? Por exemplo, eu quero uma fonte festiva, eu quero uma fonte decorativa,
uma fonte de caligrafia. Então, enfim, nós temos várias opções lá para download, né? Opções de fontes gratuitas, e só se atentar para aquilo que tu disse, que é a questão dos acentos, né? Tem algumas fontes que são gratuitas, porém não temos acentos. Então, dependendo do projeto que nós vamos trabalhar, uma loja virtual, por exemplo, apesar de que, só abrindo um parênteses, tudo que nós estamos dizendo aqui é viável não só mas para todo tipo de mídia, para todo tipo de projeto. Sem dúvida. Né? Mas falando da internet, da loja virtual, que é um projeto grande, que nós vamos usar várias palavras, enfim, o vocabulário completo, então observar sempre a questão dos acentos, mas o da fonte é uma boa opção de download de fontes gratuitas. Sim, o da fonte ele está como o primeiro da lista porque ele realmente é o melhor, assim, na nossa opinião. O da fonte é legal também, só o Rod chegou a comentar, você pode escolher por temas, né? Tem ali manuscrito, aí você pode escolher até, de repente, um tema assim, tipo festa, né? Então, existem temas que são relacionados a coisas assim. A gente até usou como exemplo ali a palavra festa, mas você pode realmente encontrar temas relacionados e ver várias fontes que podem te ajudar nessa segmentação. Então, se você você trabalha com um determinado segmento, você pode encontrar um leque de fontes gratuitas referente ao seu segmento. Isso vai ter assim, meio caminho andado nessa busca por uma fonte ideal para a sua loja virtual. O segundo site é o FontSquirrel. O FontSquirrel eu não utilizo com tanta frequência como o da fonte, por exemplo, mas um ponto positivo do FontSquirrel, ele é bem antigo, assim como o da fonte. Você pode fazer o download de uma fonte com todo o pacote dela para utilização via internet. Então, se você está criando o seu site em ambiente local, né, você pode fazer o download dessa fonte do FontSquirrel e ele já vai ter todo o pacote dessa fonte para utilização no HTML. Então, isso é bem legal também. E o 1001 Free Fonts, ele tem mais de 1001 fontes, né, mas ele tem um catálogo legal. Ele não tem essa filtragem bacana como tem o da fonte e o FontSquirrel, mas é uma boa opção também. Como o Rod falou, que ele só utiliza o da fonte, né? Muitas vezes nós temos interesse de um determinado tipo de fonte e nós pesquisamos também no Google e às vezes nós conseguimos encontrar essa fonte dentro de algum portal assim, de arte, como o DeviantArt, por exemplo, né? E são sites dos quais outros designers eles disponibilizam fontes que eles possuem, né? O ponto negativo disso é que às vezes você pode não ter certeza de que essa fonte ela é uma fonte free, né? Então, se você vai utilizar num projeto, um projeto que realmente vai para a internet, uma loja virtual, então é válido você analisar se essa é uma fonte paga ou não, ou se for uma fonte paga, você pode até buscar uma versão, uma outra fonte que seja similar e seja free, né? Isso existe bastante. Então, tem uma determinada fonte que você gostou, mas é paga. Você pode encontrar, sim, uma fonte muito parecida que seja de graça. Então, é válido, às vezes, essa pesquisa um pouco mais afinco. Bom, dica 2, pessoal. Escolha famílias de fontes com diferentes pesos. Esses diferentes pesos essas fontes com diferentes pesos são fontes como eu tinha citado no começo sobre Arial Black, né? Então são variações da mesma fonte. Então, se você tem uma família bem ampla de uma determinada fonte, você pode trabalhar com bastante tranquilidade na sua diagramação de página, no seu design, somente utilizando, de repente, uma fonte, né? Então, nós temos o exemplo aqui da fonte Open Sans. Essa fonte Open Sans é a fonte que nós utilizamos para fazer a apresentação. Então, nós temos 5 diferentes pesos aqui dessa fonte. A primeira é a fonte Light, que é uma fonte bem fininha, é uma fonte bem mais leve.
a fonte regular, que é a fonte convencional, assim como, por exemplo, o Arial, o Trebuchet, a fonte Verdana, né? E nós temos aqui as versões que vão ficando mais pesadas. Então, nós temos a fonte semi-bold, né, que seria um quase negrito, a fonte bold, que é o negrito é o negrito convencional, e a fonte extra bold, que ela já é bem mais destacada, bem mais pesada. Né? Algumas fontes elas possuem a versão black, que seria uma versão inclusive mais pesada do que essa bold, né? Assim como a Arial Black, que vocês já devem conhecer. Todo mundo já deve ter feito um cartaz em Word utilizando a fonte Arial Black. Né? Ela serve para quebrar muito galho. Nós temos um exemplo aqui de um produto, um perfume, sendo apresentado utilizando somente uma fonte, que é a fonte Open Sans. Né? E nesse caso, nós estamos utilizando variações dela. Então, o nome do produto ali, que é o Cherry Moon Blue, ele está na versão Bold da fonte Open Sans. E aí embaixo nós temos a categoria, que é a marca, que é essa Via Paris, ela está na versão regular. Então, o mesmo ali embaixo. Preço do produto na versão regular. E o preço do produto que era anteriormente, né, que seria um produto em promoção, na versão regular, e o preço atual do produto com desconto nessa versão em bold, em negrito. Então, são formas de nós darmos diferentes pesos a uma diagramação utilizando a mesma fonte. Então, é legal sempre que vocês, quando forem fazer o download, quando forem pesquisar por uma fonte para utilização na sua loja virtual, busquem uma fonte que tenha uma família grande, no caso, que tenha uma versão light, que tenha uma versão regular, uma versão, pelo menos uma versão dessas mais pesadas, seria uma versão black, uma versão bold, né, o negrito. Algumas fontes como essa seriam, por exemplo, o que a gente pode dizer aqui, Rod? De repente, Helvética. Temos Helvética, a própria Arial, Tahoma, Oswald, enfim. São algumas das fontes que eu citei que acho até que tu vai ainda falar desse assunto, mas que o Fast Commerce tem no seu banco de dados, né? Para os clientes poderem usar também nas suas lojas virtuais aí. E então é isso que tu falou, a questão de ter uma família o quanto maior possível é importante também no caso da loja virtual, para que tu possa dar o devido destaque aos devidos nomes, né, ao preço, ao nome do produto, enfim. Bacana, gente. Bom, terceira dica: evite usar mais de 2 famílias de fontes, né? Então, às vezes nós temos uma família que ela é tão grande que a gente nem precisa utilizar uma segunda família, nesse caso. Então, existem situações assim, e existem situações das quais nós temos aquela dificuldade, a gente fica um pouco perdido no momento que está iniciando o projeto e a gente começa a escolher algumas outras fontes. Então, até se você achar mais de 2 fontes assim legais, tenta resistir ali, não seja brega, né? E tenta realmente simplificar essa questão das famílias. Então, tenta realmente utilizar no máximo 2 fontes. Nós temos um exemplo rápido aqui de uma página de detalhes de produto, por exemplo. Essa página de detalhes de produto, eu tenho aqui o nome, eu tenho a categoria do perfume escrito em pequenininho ali em cima, do lado da imagem do perfume, em fonte Arial, aquela Arial regular, Arial que nós já conhecemos. E eu pensei, bom, eu queria dar um destaque para o nome do meu produto, eu queria que ele tivesse a linha um pouco mais sofisticada da minha loja virtual, então eu peguei dentro daquele banco de fontes do Fast Commerce a fonte Existence Light. E eu escrevi o nome do produto, Cool Waterman, né? E ele está bem legal ali, bem estilosão. Eu tenho o descritor do produto, que é o volume 40 ml. Eu falei, bom, eu quero colocar o preço do meu produto de uma forma destacada, né? Para já realmente deixar claro para o meu cliente que eu tenho um preço bom. E aí eu busquei uma outra fonte lá, que era a Kimberly Black, que eu encontrei. Queria uma fonte que fosse bem pesada para o preço.
E aí eu falei, bom, eu já escolhi essa fonte, então vou usar essa fonte também para o meu botão de comprar. E eu coloquei essa Kimberly Black no meu botãozinho de comprar ali. E aí eu tinha, para complementar os detalhes desse produto, a descrição, né? E a descrição era um pouquinho grande. Eu pensei assim, bom, como a descrição é grande, eu acho que é mais interessante eu colocar uma fonte que todo mundo está acostumado a ler. O pessoal lê jornal, e ler jornal tem fonte Times New Roman, então vou colocar uma fonte assim porque a pessoa já está acostumada a ler texto assim, então não vai ter problema. Eu coloquei a descrição do produto em Times New Roman. Então, nesse caso, eu utilizei Arial, essa Existence Light, que é essa fonte fininha bacana, Times New Roman e a Kimberly Black para fazer o preço do produto ali. Então, ao todo, foram 4 fontes só para páginas de detalhes do meu produto. Eu tenho como simplificar esse tipo de página, né? E, obviamente, a ideia é justamente replicar o design para todas as outras páginas e nós temos um padrão. Então, para tentar simplificar um pouquinho disso, Opa, pode falar, Rod. Só uma observação, essa tela que tu usou como exemplo de como não fazer, né? Explica bem o que foi dito antes na questão de que quando você tem uma boa imagem, uma boa diagramação e não sabe escolher as fontes, né? Então você está explicando justamente as fontes que você usou, mas de maneira que não é aconselhável, né? Então, obviamente, posteriormente você vai mostrar aí o que é o correto, mas enfim, eu só quero frisar que há uma diagramação limpa, com respiro, a imagem do produto está legal, porém você não tem uma harmonia em relação às fontes aí, tá? Sim, então, buscando essa harmonia que o Rod falou, nós temos uma segunda sugestão aqui que nós consideramos aí sendo uma ideal, né? Então, eu tenho aquela mesma experiência, eu queria deixar o nome do meu produto bem legal, e aí eu fui no meu banco de fontes do Fast Commerce e escolhi a fonte Existence Light. Legal. Nós temos ali o nome do produto. Eu pensei, bom, eu preciso manter esse padrão de 2 fontes, que é justamente para não ter esse ruído visual, né? E aí eu tenho o descritor do produto, que é o volume, 40 ml. Eu pensei, bom, então eu vou continuar trabalhando com a fonte Arial, né, para o volume do produto, e o preço do produto eu vou deixar ele com a fonte maior, e aí eu consigo manter a mesma fonte que é a do título, que é Existence Light. Então eu consegui deixar ele bem estiloso ali no nome do produto e no preço. Aí o botão de comprar, o que eu posso fazer? Vai ficar muito fino se eu colocar essa Existence Light no botão de comprar. Então eu estou usando uma variação da fonte Arial, que é a Arial Black, né? Um membro aí da família da Arial. E aí o texto de descrição do produto eu deixo simplesmente também na fonte Arial regular. E aí nós temos aqui uma boa página de detalhe de produto, bem diagramada, somente utilizando 2 fontes. E aí, no caso, uma variação de forma bem singela da fonte Arial, né, que, como a gente falou, ele segue a mesma linha, está dentro da mesma família da Arial. Só uma observação, Pedro, em relação à colocação das fontes aí, usando esse mesmo exemplo, tá? Tu colocou aí uma tela apenas, né, que é a descrição do produto, mas, por exemplo, suponhamos que essa loja exista, e então é importante frisar o uso padrão das fontes em todas as outras telas, tá? Então, por exemplo, tu usou aí um Arial na descrição, então é importante que em todas as descrições nós procuremos usar Arial. Tu usou o Arial Black no botão. É importante que em todos os botões nós usemos Arial Black. E assim por diante, para que se mantenha uma harmonia dentro da loja virtual, que se mantenha um padrão, né, um segmento. Sim, essa construção da identidade que o Rod está comentando é extremamente importante, né, para a gente concluir, para a gente realmente criar esse padrão. E mesmo como a gente comentou ali, né, se você passar por essa tentação ali de repente usar uma terceira fonte,
tenta realmente resistir e trabalhar, né? Ver como que você consegue resolver toda a sua loja virtual dentro do uso somente de duas fontes, né? Que essas fontes tenham famílias grandes, né? Tenham variações para você ter bastante liberdade para deixar ela mais fina ou para deixá-la mais pesada, né? Com um negrito, esse tipo de coisa. A nossa quarta dica é a questão de legibilidade. Então, eu acho que diz respeito à questão de espaçamento, texto, tamanho e cores, né? Então, nós temos aqui formas de trabalhar com o mesmo texto, né? Diferentes formas. Então, eu tenho um texto à esquerda aqui com pouco destaque, né? Eu tenho um texto com bastante destaque. Esse texto ele tem o mesmo tamanho, são diferenças aí de cores, né? E aqui na versão à direita eu estou negativando o texto, colocando essa borda mais pesada na cor preta. E aí outro exemplo também seria a questão de espaço entre linhas, né? Então eu tenho de repente uma determinada informação da qual eu não tenho tanto interesse que o meu cliente leia. Essa informação ela precisa estar ali. De repente é uma informação assim como, por exemplo, uma informação de segurança referente ao produto, do qual ela não vai ser tão vendável quanto a descrição propriamente. Então eu posso deixar ela com um entrelinhamento, com espaço entre linhas mais reduzido, como nós temos esse exemplo aqui à esquerda. Estou circulando aqui, bem mal, mas estou circulando. Aqui nesse exemplo à direita, né, nós temos o texto com esse espaço maior entre linhas, então nós podemos aproveitar mais para realmente encaixar melhor uma descrição de produto na página, aproveitar melhor o espaço. Um outro exemplo é a questão, novamente, do peso da fonte. Então, um texto regular e um texto em negrito, né? E nós temos aqui uma aplicação de uma diagramação de uma página de detalhes de produto somente com imagem, produto e os textos. Então, nós estamos utilizando o que a gente acabou de mostrar aqui, que são textos mais leves, que estão em cinza, né? Eles não merecem tanto destaque como, por exemplo, o título, o preço ou o botão realmente de adicionar ao carrinho. Então, por exemplo, a referência do produto, né? Não tem necessidade para você deixar o código do produto tão grande, né? Claro que, de repente, se você trabalha se você tem uma loja virtual de varejo e essa informação ela é de extrema importância para quem vai receber os pedidos, confirmar alguma informação, pode ser sim válido você deixar essa informação maior. Mas, no geral, você pode deixar informações como essas mais singelas, que elas são informações que não são tão vendáveis quanto as próprias informações do produto. Então, texto em cinza para essas informações de menos destaque, texto em negrito para nome do produto, preço do produto, texto também em preto, só que com tamanho um pouco menor para informações de parcelamento, como nós temos aqui abaixo do preço do produto, né? Ou em até 10 vezes de tanto. E aquela opção que eu tinha falado sobre simplesmente negativar o texto e aplicar uma borda, né? A gente tem um exemplo aqui da criação desse botão ele está bem destacado, né? Ele é um botão bem moderno. Hoje nós temos todo aquele conceito do design simplificado, então ele é um botão que ele não tem nenhum efeito adicional, ele funciona perfeitamente bem e ele não vai agredir, né, tanto visualmente quanto, de repente, um botão bem mais pesado. Ele funciona perfeitamente. E a descrição do produto aqui, com o seu devido espaço entre linhas, para ocupar bem o espaço disponível aqui da página, né? Então, é válido analisar esses tipos de informação para diagramação. E outra forma também para você dar um destaque legal é explorar a questão de cores, né? Então, eu posso trabalhar aqui com o vermelho, com o azul, né? Ou posso realmente manter ali tudo num tom só, né? Claro que eu poderia, por exemplo, de repente trabalhar com um vermelho e com um azul dentro da mesma página, mas aí não teria essa harmonia, né? Como a gente tem aqui. Então é válido sempre, assim como nós citamos,
a importância de você buscar trabalhar com somente dois tipos de fontes, né? Duas famílias de fontes. É válido também buscar simplificar para 2 tons de cores quando você vai diagramar a sua página, né? Diagramar todos esses textos da sua loja virtual. Então, isso é de extrema importância. A nossa quinta dica, a última, porém não menos importante também, é anuncie com o design tipográfico, né? Então, não sei se vocês já viram trabalhos assim de arranjos tipográficos, né? Que o pessoal tem muita gente que faz assim, ilustrações bem legais de tipo, rostos de pessoas utilizando várias letras. Isso é uma coisa assim que chama bastante atenção. Mas eu não estou falando para vocês fazerem nada disso. É simplesmente para a gente fazer o seguinte. Nós temos uma loja, essa aqui é uma loja fictícia, porém nós tomamos como base numa loja que utiliza o Fast Commerce. Então, nós temos aqui o modelo padrão do Fast Commerce, que é aquele modelo responsivo que a gente falou no começo da palestra. E nós temos esse banner aqui logo abaixo aqui do menu no topo. Ele está vendendo um perfume e nós temos aqui a marca, né, o nome do produto, embaixo o texto ali, aproveite de 285 por 146,95 e até 12 vezes sem juros. Ele está cumprindo a função dele claramente, esse texto. Porém, nós conseguimos explorar um pouco mais essa questão do design tipográfico e fazer uma coisa com um destaque muito maior, né? Então, é aquele tipo de informação que você sabe que o seu cliente vai digerir aquilo porque ele realmente está bem destacado e ele está bem elaborado. Então, é válido sempre analisar se você tem essa possibilidade de explorar o espaço, né? No caso, nós tínhamos aqui, esse aqui é o modelo, essa aqui é a versão que nós pegamos de referência, então ele tinha bastante espaço disponível aqui, né? Claro, nós ainda estamos respeitando um pouco desse espaço, mas nós conseguimos explorar bem ele para valorizar o valor do produto, que é um valor assim que está em promoção. Então nós precisamos mostrar para o seu cliente que esse valor é um valor especial. Então, se você não tem conhecimento para fazer arranjos tipográficos dessa forma, para explorar um pouco mais, pelo menos é válido você carregar esse conhecimento para buscar orientar, de repente, um designer que você está contratando para você saber o que você quer em especial. Você fala assim, eu quero que tenha um arranjo tipográfico padrão, para que eu possa sempre mudar o nome do meu produto, deixar ele bem destacado, né? E ele ele vai ter uma possibilidade maior de visualização do que simplesmente um texto pequeno, né, com o nome do produto. Então, sempre, quanto mais você puder realmente destacar essas informações, é mais garantido que que o seu cliente vai visualizar essa informação. Alguns exemplos que nós pegamos na internet para apresentar para vocês. Desculpa, inclusive tem uma versão aqui com a aplicação de uma cor, né? Então, como a gente falou ali de trabalhar com 2 cores, nós estamos explorando aqui não só o branco, mas também o branco e o amarelo, né? Então, realmente, o amarelo sobre preto, ele super destaca. É claro que eu não posso colocar um amarelo sobre preto se a minha loja só usa vermelho e branco, né? Então, se minha loja só usa vermelho e branco, eu estou com um banner de um produto com foto preta, eu poderia usar o branco e o vermelho, né? Então, é sempre válido buscar analisar ali qual que é a identidade da sua loja virtual para poder realmente fazer esses arranjos tipográficos de forma mais interessante. Alguns exemplos disso, por exemplo, aqui o site da Nike, que a gente citou no começo, esse banner deles só possui realmente a imagem do produto e o nome, né? Então, estão vendendo aqui, na verdade não é um nome, é uma chamada, né? Ultra leve, ultra respirável. Né? O mesmo aqui para a loja Magazine Luiza, do qual eles estão oferecendo 15% de desconto. Então, está com a tipografia bem destacada. Outro exemplo
também é esse portal. No caso, as informações elas estão um pouco menores, mas olha como eles estão destacando o preço do produto aqui. Então, até uma pessoa que, sei lá, a pessoa é míope, ela consegue enxergar que ali tem um preço, tem um valor de produto, né? São formas legais também, quando se trata dessa questão do arranjo tipográfico, você trabalhar com diferentes tamanhos para compor o preço do seu produto. Isso é uma coisa legal, não só para a questão dos anúncios, né? Como também até para a diagramação dos produtos dentro da vitrine da sua loja virtual. Então, por exemplo, um preço convencional, você está escrevendo somente, ele ficaria dessa forma, né? Você pode buscar diagramar esse preço na sua loja de forma a destacar as 3 primeiras casas ali. Então, esse R$ 149,99 está destacando bem mais agora que eu estou realmente reduzindo aqui os centavos, né? O cifrão também. E aí eu tenho a possibilidade até de deixar ele mais destacado possível, que é deixando em negrito a informação do preço, e o cifrão a gente deixa ele um pouquinho mais leve. Tipo, por exemplo, se fosse um Arial, eu utilizaria um Arial regular para o cifrão, e o preço, o valor, seria em Arial Black, por exemplo, né, com uns centavos reduzidos ali. Então são possibilidades bem bacanas de diagramar, né, de trabalhar com esses arranjos tipográficos. Bom, pessoal, nós encerramos aqui as dicas, por enquanto, e a gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão de utilizar as fontes especiais na sua loja virtual, né? Então, quem quiser acompanhar aqui comigo, se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar a página de ajuda do Fast Commerce, que é o endereço ajuda.fastcommerce.com.br. Nós vamos até digitar aqui no chat para vocês. E dentro da página de ajuda, vocês podem pesquisar ali naquele campo de busca pelo artigo de número 11835. É só digitar um número mesmo, 11835, e buscar. Vocês vão localizar o artigo de ajuda referente às fontes. Então, dentro desse artigo, pessoal, vocês vão visualizar toda a carta de fontes especiais que o Fast Commerce disponibiliza. Existe a possibilidade, inclusive, de vocês acessarem. Ele tem um botão, se vocês visualizarem onde está, aqui no print da página, aonde tem aqui essa foto de um monitor e tem um seletorzinho. Se vocês acessarem essa página, vocês podem, inclusive, testar numa loja virtual, trocando várias opções de fontes, para vocês verem, de repente, qual fonte funciona melhor. Então, é um recurso bem bacana. E vocês vão ter essa orientação completa dentro desse artigo de ajuda. Mas é legal analisar essa carta de fontes que o Fast Commerce disponibiliza para vocês utilizarem. Todas essas fontes, elas são fontes completas, como a gente citou, elas possuem toda a questão de acentuação, elas são fontes gratuitas, então vocês podem trabalhar sem problema com elas, e vocês vão ver que a questão de desempenho também vai ser boa, porque elas estão dentro da nossa base do Fast Commerce. E antes de encerrar, pessoal, se vocês quiserem também uma outra dica aqui, nós fizemos um infográfico aqui rapidinho de fontes, que é para se vocês tiverem interesse em acessar, ele está dentro do site da Zefast. Então, se vocês quiserem acessar aí o zefast.com.br/infográfico, para visualizar qual seria, por exemplo, a fonte ideal para o seu negócio, para a sua loja virtual. E, inclusive, vocês podem até ver alguns tipos de fontes interessantes ali dentro desse infográfico. Então, é uma brincadeira que nós fizemos aqui para vocês. Perguntaram se como baixar. Fazer o download das fontes? Isso. Olha, não é possível fazer o download das fontes
dentro desse banco do Fast Commerce. Porém, como nós comentamos, essas fontes elas são gratuitas, então você consegue encontrar essas fontes para download, para utilização num projeto pessoal, por exemplo, no Google mesmo. Então, sei lá, fontes que eu citei ali, aquela Kimberly Black, você pode pesquisar por Kimberly Black no Google, você provavelmente pode cair num site como 1001 Fontes, aquele 1001 Free Fonts ou dafonte.com, né, e fazer o download gratuito dessa fonte. Agora, aquela carta de fontes do Fast Commerce é para utilização somente dentro da nossa plataforma. Bom, pessoal, se vocês quiserem acessar esse infográfico, vão ter essas dicas. E é isso, pessoal. Nós queríamos falar para vocês, se tiverem interesse em acessar, depois seguir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/thefastbr. Nós sempre postamos novidades relacionadas a e-commerce, né, e algumas curiosidades assim, sobre a internet. Então, vocês podem compartilhar um pouquinho da rotina com a gente. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar ali, nós vamos responder com o maior carinho também. Bom, pessoal, obrigado quem esteve com a gente na apresentação. E é isso. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui o Pedro e o Rodrigo pela palestra. Então, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Já tem um pessoal aqui que já mandou algumas questões. Vou mudar aqui a telinha para vocês, né? E aí vocês já podem ir mandando aí as dúvidas, as questões que vocês têm aí em relação aí a tipologia. Todo mundo viu aí a diferença que faz, então eu te aguardo aí as suas dúvidas e as suas questões. Qual é a primeira pergunta? Fala. Fábio, sobre essa questão de diferença da tipografia e tipologia, se você pesquisar na internet, tem até um colega meu que ele tem um blog de design. Ele fala bastante, inclusive, sobre a questão de tipografia. Eles citam que tipografia é a questão realmente de elaboração dos tipos, né, do trabalho com as fontes, e a palavra tipologia, ela se refere ao estudo da tipografia, entende? Então é dessa forma que ela é citada. Mas você pode pesquisar, você pode dar uma pesquisada na internet, alguns blogs, inclusive, especificam um pouco mais sobre essa questão dos termos, né? Inclusive tem até alguns termos que nós utilizamos assim com frequência, que às vezes é até comum o jeito que nós falamos, porém nós falamos errado. É aquela coisa assim que se tornou popular, né? Quando a gente fala, por exemplo, de kerning, a gente fala de tracking, informações como essa sobre descrição de uma fonte. Às vezes nós até utilizamos determinados termos que se tornaram populares, mas não são os modos assim corretos de se especificar determinadas informações sobre tipografia. Bom, tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto. Quais foram as fontes usadas nos slides da apresentação? São muito bonitas. Bom, obrigado, Carlos. Bacana. Essas fontes, nós tentamos descrever o nome de cada fonte conforme nós fomos criando a apresentação, né? Então vocês podem fazer o download depois, que ele tem escrito ali embaixo o nome de cada uma. E, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de abrir o infográfico que nós fizemos, ele é uma brincadeira, né? Mas mesmo assim ele dá diretrizes sobre boas fontes para se utilizar na internet. Então tem alguns nomes de fontes que de repente são até fontes assim que você não usa com frequência, mas que tipo, você acaba lembrando que aquela fonte é uma boa fonte, sabe? Então
fontes até que são algumas variantes assim, visuais, não pertencem à mesma família, mas elas são parecidas com Times New Roman, só que elas são um pouquinho mais apertadinhas, né? Algumas um pouquinho mais espaçosas, então é legal analisar até a questão do infográfico que nós mandamos, porque tem nomes de fontes lá que são bem singelas, assim, a diferença entre uma e outra, mas se você tem um negócio que pareça um pouquinho com aqueles segmentos que nós estamos citando, pode ser legal utilizar. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Fábio, perguntando se nós conhecemos algum procedimento para reconhecer uma determinada fonte. Existe na internet alguns meios, tá? Eu acho que o mais conhecido é através do myfont.com, tá? Na verdade, se tu tem uma referência da fonte, uma imagem que seja da fonte, então tu sobe neste site, essa imagem que tu tem, e aí ele te dá várias opções de fontes aproximadas, ou dependendo da imagem que você subiu, e se ele reconhecer, ele te dá exatamente a fonte, tá? Então, um dos meios aí, eu acho que o mais comum, mais famoso, é o myfonts.com, tá? Que é um site que inclusive vende fontes pagas, e ele te dá essa opção de pesquisar aquela fonte que tu está em dúvida do nome dela, entendeu? Bacana. Tem mais uma pergunta aqui os sites, acho que é o Marcos Ferreira, é isso? Isso, né? Bom, os sites modernos determinam os tamanhos de fontes em qual sistema de média, percentual, pixel point, etc. Nesse caso, o Marcos deve estar citando com relação à questão do design responsivo, né? Eu acho que essa questão hoje é muito mais utilizado o tipo de... Eles determinam o tamanho de fonte eu não sei exatamente, não sei como que eu leio, acho que é o EM, né? É o EM, né? Que é o tipo de medida para fonte, tratando de fonte para site responsivo. Então, é válido pesquisar por utilização de fontes para sites responsivos, mas o que nós utilizamos aqui é justamente essa medida de fontes que é o EM, né? Que ele acaba... É como se fosse uma porcentagem. Eu nunca estudei afinco esse tipo de parâmetro de tamanho para a fonte. Então, como podemos usar a percepção seletiva dos clientes nos arranjos tipográficos? Bom, eu acho que isso depende de cliente para cliente, né? Então, eu acho que é válido você já ter um pré-conhecimento de como que qual é o desejo realmente do seu cliente com relação ao resultado final, para você elaborar, né, esses arranjos independente de qual for a página, sendo, por exemplo, um anúncio ou sendo um tipo de diagramação na estruturação da página mesmo, via CSS, HTML. Eu acho que isso já vem de uma pesquisa, né, Vitor e João, que fizeram a mesma pergunta. Isso, antes de você inserir, colocar as imagens, cores, enfim, montar o layout da tua loja, eu acho que a fonte não é diferente, né? Tu vai, mediante uma pré-pesquisa, tu vai montar o teu layout e a fonte está inclusa nisso, né? Para tu atingir o teu público-alvo. O Marketing 4, Pedro, está perguntando qual fonte tu usou no infográfico, que você até citou, mas eu não me lembro. O infográfico nós estamos utilizando a fonte Open Sans mesmo, Open Sans. Só que são diferentes pesos dela. Então, acho que é a fonte semi-bold e a fonte light, né? Mas aí, cada bolinha que tem ali a sua determinada fonte, ela está aplicada à fonte mesmo. Então, eu tenho ali a Arial. Então, tá na fonte Arial, Times New Roman, enfim. Agora, a fonte da estrutura está em Open Sans com diferentes pesos, né?
Com relação ao download do infográfico, pessoal, aquele infográfico ele está com uma imagem, então é possível sim fazer o download, é só botão direito do mouse, salvar como realmente. Bom, alguém tem mais dúvida para a gente buscar esclarecer aqui, pessoal? Joia. Bom, o pessoal está agradecendo, na verdade nós que agradecemos aqui pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar com a gente. Tem mais uma pergunta aqui do Marketing for, né? Qual a melhor tipologia para o ramo de moto? Isso é uma coisa assim, isso é uma coisa um pouco particular. Na verdade, se eu fosse recomendar uma fonte hoje, seria uma fonte sem serifa, né? Eu recomendaria, de repente, uma fonte como de repente, a Frutiger, né? Você pode pesquisar. Vou até escrever aqui no chat. Acho que seria uma boa opção, ou, de repente, até fontes mais convencionais, como a gente falou ali, uma Helvetica, que você tem a opção de utilizar uma Helvetica Condensed, que seria uma versão mais apertadinha da fonte, então você pode usar aquela mais espaçada, mais magrinha, então tem essas variações da família da fonte. Só complementando aqui essa dúvida do Marketing for, se for em relação à loja virtual, ao conteúdo, é sempre uma fonte sem serifa, que dá uma boa legibilidade, sabe? Mas se você estiver falando de, por exemplo, vou fazer um banner e eu preciso usar uma fonte que dê ideia de moto. Uma sugestão, por exemplo, usar um daqueles sites que a gente postou aí e procurar por velocidade, por exemplo, né? Então, enfim, esporte, alguma coisa do tipo. Né? Sim, eu estou até checando aqui, eu falei de cabeça, mas a Frutiger é uma fonte boa até, porque ela tem uma família bem completa, né? E ela é bastante, ela é mais arredondada, né? Então ela busca um pouquinho, aí já tem aquele vínculo com um pouco da área, então a gente busca alguns termos relacionados a realmente como é que seria a questão do automotivo. Então, como o Rod comentou de velocidade, esse tipo de coisa, então, sei lá, me vem à cabeça, por exemplo, roda, né? Então, uma fonte mais arredondada já cria um vínculo relacionado. Então, a gente tem que ver como a gente pode explorar isso de boa forma. Por exemplo, eu estou sendo radical, não seria bom, por exemplo, ter um site automotivo e trabalhar com uma fonte 100% quadrada, né? Porque não teria fluidez nenhuma dessa forma, não teria nada relacionado ao movimento. A dúvida do Marcos Du aqui está observando sobre o texto centralizado. Olha, Marcos, na verdade é relativo isso também, sabe? Depende muito de como a sua loja está sendo estruturada, o teu público-alvo, a maneira que a descrição vai ficar em relação à imagem, onde tu quer dar mais destaque, é um conjunto, tá? É um conjunto. Então, é relativo a gente discutir se um determinado conjunto ficaria melhor centralizado, justificado, alinhado ao texto ou alinhado ao produto, enfim, é difícil falar especificamente disso agora. Acho que seria um pouquinho de estudo sobre grid, né? A gente pode até falar sobre isso de repente numa outra ocasião, né? Uma palestra só voltada a essa questão de diagramação. Bom, pessoal, nós super agradecemos aqui a vocês. Nós vamos encerrar. Eu vou passar para o Felipe. E, novamente, quem tiver interesse em saber mais sobre a Zefest, basta acessar o zefest.com.br, inclusive ver alguns dos nossos trabalhos. Se tiverem interesse, também podem entrar em contato. Pedro, tem mais uma dúvida aqui do João Rafael. Essa é a última questão aí para a gente encerrar o bate-papo. Joia, vamos lá. Na questão de um anúncio de um produto de informática, na apresentação e especificação, eu deveria usar fonte ou peso diferente?
Olha, eu acho que deveria sim buscar utilizar diferentes pesos da fonte. Então, sei lá, utilizando um exemplo simples como o Arial, né? Eu posso até citar algo que nós não mostramos. Pessoal, tá ouvindo? Certo, estamos ouvindo aí. Desculpa aí pelo cair um pouquinho a internet para eu terminar aí a questão do João Rafael. Bom, João, referente a essa questão de peso da fonte, realmente é válido analisar, utilizar como eu acabei de citar, a questão do itálico é interessante também, até para deixar uma informação um pouco mais dinâmica, né? Então, eu tenho uma informação que ela não merece tanto destaque, mas ela precisa ser lida, então uma informação com itálico, como por exemplo, de repente que aquele produto ele tem entrega em 3 dias úteis, então essa informação pode ficar em itálico, por exemplo, até pela questão do dinamismo, assim, então eu estou falando sobre velocidade, o itálico ele tem aquela percepção diferente, né? Então ela está mais avançada ali do que as outras fontes. Então é legal brincar um pouco com esse tipo de diagramação. Bom, pessoal, é isso. Obrigado mesmo. Obrigado, Pedro. As dúvidas respondidas, o pessoal gostou bastante aí da palestra, das respostas. Eu quero agradecer a presença de todos que ficaram até o final. O material aqui da apresentação vai ficar disponível aí no nosso blog e também no nosso canal de TV. Todo mundo que participou vai receber o e-mail referente ao download aí dessa apresentação. E eu quero agradecer mais uma vez vocês aí por participar do nosso webinar, né? Espero vocês em outra oportunidade. Desejo uma boa tarde.